Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Ouvindo bem? Vamos aguardar aí o professor Renato chegar para a gente começar a nossa live no Insta de hoje, né? Giovana tá aí, Júnior, Michele, o pessoal tá chegando. Vamos aguardar. Minha esposa entrou também. Vamos esperar o pessoal chegar aí para prestigiar a gente nessa sexta-feira, live no Insta, tratando de responsabilidade civil e penal em tempos de pandemia, não é? Vamos aguardar o professor Renato. A Cris chegou. Ele assinou, mas não pediu. Renato, envia para nós aí, pedido para participar. Aqui, visualizar. Aí, vamos. Chega quando o pessoal vai chegar. Aí, ó. Deu certo. Boa noite, Renato. Oi, Prazer. agora estou ouvindo. Está me ouvindo agora? Agora estou. Prazer receber você para essa live de hoje, né? Vou fazer os agradecimentos gerais aí. Primeiro, agradecer ao Unicef pela oportunidade de participar da live no Insta de hoje, né? A data disponibilizada. Agradecer e cumprimentar o nosso reitor, professor Dr. Clauber, pela iniciativa. Agradecer o nosso coordenador, né? Que no grupo nosso dos professores nos disponibilizou, nos trouxe a ideia. Agradecer o professor Darlan, que fez a agenda, que organizou tudo para nós, o pessoal da comunicação. E aqui cumprimento especialmente a Michele, que permitiu com que eu conseguisse fazer essa live direto também. E hoje nós trazemos um tema interessante aqui para discutir, porque muito se tem falado em tempos de epidemia, da pandemia, muito se tem tratado aqui das questões ligadas ao direito do trabalho, a questão de emprego, a questão do dia a dia das empresas. Pouco tem se falado sobre ilícitos civis e penais que surgem dentro desse sistema, dessa situação que nós estamos vivendo aí. Dentro disso, a proposta feita que eu fiz ao professor Renato para a gente discutisse um pouco desses aspectos, né? Então, eu vou passar a palavra ao professor Renato para que nós já comecemos a tratar do assunto de pronto. Bom, professor Julier, primeiramente, boa tarde, pessoal que está acompanhando a gente aqui nessa live. É um prazer aqui estar com vocês. O professor Julier é um grande amigo meu, né? Conheci na docência aqui do Unicef, mas eu tenho certeza que se eu fosse aluno, você era um cara que eu queria que fosse meu professor, porque eu tenho certeza da sua competência, pelos que os alunos falam, né? E estamos aí para falar de um assunto um tanto quanto polêmico, porque, né, a questão da pandemia ela envolve uma série de situações, uma questão se quem tem culpa ou quem não tem culpa, quando, na verdade, dá-se a entender que, né, consequentemente, ninguém queria estar numa situação dessa, mas é um prazer aqui, os nossos alunos, o pessoal que está acompanhando aqui ou que vai acompanhar depois, estou à disposição, né, para eventuais dúvidas ou o que o pessoal precisar. Também faço os agradecimentos, né, aproveitando as suas palavras, a todo mundo que você citou aí, e bora começar nosso bate-papo aqui. Antes de falar aqui, agradecer de novo e pela amizade, professor Renato, também o conheci na docência, eu estou completando agora no mês de agosto 4 anos de Unicef, e agradecer pela amizade nesse período todo, né? É um amigo que eu ganhei dentro do Unicef, que é um amigo que eu trago para a vida. Bom, a primeira questão que eu queria levantar para nós hoje é uma questão que vai envolver o direito civil, o direito penal, responsabilização civil e penal, porque nós estamos vivendo suspensões de emprego, de distribuição de salários, de demissões em massa, e aí a gente fica pensando naquela situação das pessoas que devem pensões alimentares.
Aquelas pessoas que têm pensões alimentícias fixadas judicialmente, ou através de acordo, ou majoradas recentemente. E aí eu fico pensando o seguinte, e aí, do ponto de vista da responsabilização civil, da justiça, e do ponto da responsabilização criminal, e aí eu deixo essa questão para o professor Renato. Como fica a situação dos devedores de alimentos diante dessa situação de pandemia, dessa situação principalmente que a calamidade pública vai resultar muitas vezes em suspensões de contrato, diminuição de salário, perdas de empregos? Bom, professor Guilherme, essa questão, na verdade, é um assunto complicado, porque, de um lado, tem o devedor de alimentos, que, consequentemente, né, não terá condições de fazer o pagamento da pensão alimentícia, e, do outro lado, você tem o direito fundamental à alimentação da criança que precisa desse alimento, e, em tese, ela não tem nada a ver com essa impossibilidade do pagamento. A gente pode analisar, na verdade, sobre duas hipóteses. A primeira é o inadimplemento total dessa obrigação, que gera, né, segundo o rito do Código de Processo Civil, o rito especial, né, o credor desses alimentos vai pedir aí o pagamento das últimas 3 pensões das últimas 3 vencidas, sob pena de prisão civil. E a gente sabe que, na prática, o Poder Judiciário ele acaba não aceitando justificativas, na maioria dos casos. Então, se a pessoa não conseguiu pagar, provavelmente ela vai ter aí a sua prisão decretada. Agora, em tempos de pandemia, nós temos uma decisão aqui da semana passada do STJ, porque, na verdade, tivemos decisões nos tribunais, no país inteiro, no sentido de suspensão, no sentido de encaminhar essas pessoas que estariam cumprindo pena no regime fechado para a prisão domiciliar. Só que isso acaba gerando uma sensação de indignação e até de injustiça no devedor, no credor dos alimentos, porque, na verdade, esse rito especial seria o que ele tem para conseguir receber o pagamento dessa pensão. E o STJ entendeu, né, na semana passada, que não deve ser encaminhado para o regime, para a prisão domiciliar, mas sim deve ser suspensa a ordem de prisão. Então, consequentemente, o sujeito vai sair da cadeia, mas depois ele volta, né, se ele, evidentemente, não cumpriu a sua obrigação, porque ficar em casa em tempos de pandemia em prisão domiciliar é o que todo mundo está fazendo, né? Então, você teria ali um problema com relação a isso. Parece que estamos com áudio ruim aqui, o pessoal está... Estou sugerindo aqui usar os fones, né? Pessoal, o meu áudio também está ruim? Como é que está aí? Parece que estava vendo um ruído, eu não sei se é da... Só sinalizem aí para nós. Eu também está ruim. Vocês não estão me ouvindo bem, o ruído. Só para a gente poder acertar aqui essa questão. O seu, para mim, está saindo ruim. Quando você fala. Não sei se eu falando você está conseguindo entender. Tá. Eu vou colocar... Vamos pôr os fones, então, que eu acho que... eu estou sem fone. Parece que o meu está tranquilo aqui. Vamos tentar ver se a gente consegue seguir. Se qualquer coisa a gente coloca o... Vamos tentar colocar o fone para ver se melhora para o pessoal, então. Né? Porque aí a gente resolve essa questão. Esse é o certo. E aí, pessoal, melhorou? Como é que tá aí agora? Para mim, melhorou. Tá ok. Bom, do ponto de vista criminal, aqui nós temos uma situação complicada também. Porque, veja, no Código Penal, lá nos crimes contra a família, há a previsão no artigo 244 do crime de abandono material. E uma das hipóteses do crime de abandono material é justamente aquela situação do devedor de alimentos, seja numa pensão de alimentos judicialmente fixada, majorada, acordada, enfim, qualquer que seja a espécie de pensão, e que esse devedor de alimentos deixa de prover a subsistência dos credores,
daqueles que são beneficiários desses alimentos. E aí o Código Penal ele é muito rigoroso nesse aspecto, porque, inclusive, a sanção, a pena desse crime é uma pena interessante, porque o Código Penal ele fixou a pena, além da detenção de 1 a 4 anos, ele fixou uma pena de 10 salários, até 10 salários mínimos. Né, de 1 a 10 salários mínimos, coisa que o Código Penal não tem o costume de fixar pena em salários mínimos, né, justamente por essa relação direta com a fixação do valor de pensões alimentícias. A questão é, numa situação de pandemia, em que empregos são suprimidos, renda diminuída, né, avassaladora, nós temos aí na nossa região hoje alguns municípios que estão novamente fechando os comércios, restringindo os comércios. Então isso vai gerar com certeza diminuição de renda, desemprego, enfim. Nessa situação, se a pessoa deixa de pagar uma pensão alimentícia judicialmente fixada, e aí nós será o crime de abandono material? E aí, pessoal, nós temos que ter o cuidado de analisar o que diz o Código Penal, porque ele diz que só haverá o crime de abandono material se o agente deixa de prover esses alimentos de forma intencional, sem justa causa. Ou seja, pessoal, só haverá o crime de abandono material se o agente, sem justa causa, deixar de prover esses alimentos. Ora, o que é uma hipótese de justa causa? Um fato externo, fora do controle e do alcance do devedor dos alimentos, que impossibilita ele de prestar esses alimentos. Exemplo, uma pandemia. A pandemia, a situação de calamidade pública, é justamente uma situação, um fato externo, alheio à vontade do devedor, ou seja, se ele perde o emprego em razão da pandemia, porque a empresa onde ele trabalha passa a não funcionar, ele não deixou de prover os alimentos daqueles que têm o direito de recebê-los de forma dolosa, por vontade própria. Ele deixou de provê-los por um fator externo, alheio à sua vontade. Portanto, não há que se falar em crime de abandono material nesse caso. Por quê? Nós temos esse elemento normativo aí, justa causa. O juiz vai aquilatar, o promotor de justiça vai aquilatar no caso concreto, se o agente, ao deixar de prover esses alimentos, ele o deixou por um ato doloso ou por um fator externo. Quando a gente traz a pandemia, que está limitando as finanças e a atividade laboral de várias pessoas, está claro que é um fator externo. Nós não teremos o crime nesse caso. Né? Então, eu vou até pegar essa questão que você fala aí do crime de abandono, para já te fazer uma pergunta, que até aconteceu aqui, eu fui consultado essa semana aqui com relação a isso, no que diz respeito à educação. Nós estamos acompanhando aí a portaria do Ministério da Educação, no sentido de prorrogação das aulas online, e tem um nicho específico, que é a educação infantil, e ali o início do ensino fundamental, em que, principalmente, né, as crianças que estão na fase de alfabetização, alguns pais estão com receio da criança perder, na verdade, não de perder o ano, né, porque dela ser empurrada durante todo esse período da pandemia e, consequentemente, perder informações imprescindíveis para o seu aprendizado, principalmente nessa fase complicada que é esse período de alfabetização. Então, como que fica a situação dos pais? Porque o Código Penal aí, ele traz aí o crime de abandono intelectual. Mas, e depois você explica, né, bonitinho aí essa questão do direito penal. Como que fica a situação, por exemplo, de um pai que não quer que o seu filho aí, especificamente nesse período de alfabetização, que ele não quer que o seu filho assista, passe por esse período nesse modelo de aula online, ele prefere que o filho repita de ano, o que não é, pelo menos me parece que a lei não dá essa opção para ele, mas ele prefere que o seu filho faça de novo no ano que vem, mas na modalidade presencial. Como que fica esse posicionamento do pai? Ele pode fazer isso? Se ele fizer isso, ele vai estar cometendo crime? Ou seja, as pessoas, né, principalmente o pessoal que está com filho em fase de alfabetização, está com essa angústia, né, porque não sabe o que vai fazer. Bom, é uma questão difícil também e ela vai na mesma linha do crime de abandono material. Por quê? O que diz a lei nesse aspecto?
O artigo 246 do Código Penal, ele é muito claro, dizendo que constitui o crime de abandono intelectual deixar de prover a instrução de filho em idade escolar, mas deixar sem justa causa. Aí nós chegamos diante da seguinte situação. Bom, o pai ou a mãe, no exemplo que você deu, de uma criança em fase de alfabetização, diante dessa situação, com 2, 3 meses de aulas remotas, filho com dificuldade, porque é uma fase importante. Os pais deliberam, não, é melhor a gente tirar nosso filho da escola. Durante esse período, a gente, por exemplo, ministra o ensino domiciliar, que é uma outra discussão, se poderiam os pais, nesse momento, até em razão da questão, vai voltar às aulas agora, eu não tenho segurança de mandar meu filho para a escola, eu posso ministrar em casa para ele o ensino domiciliar? Então, veja, nas duas situações, o que o Código Penal nos diz é: haverá o crime se o pai ou a mãe deixa de prover a instrução do filho em idade escolar sem justa causa. E a justa causa caminha no mesmo sentido daquela justa causa que há pouco nós comentamos no crime de abandono material. Ou seja, um fator externo, um fator exterior à vontade dos pais, que impede momentaneamente ou prejudica que eles possam atender a contento a instrução dos filhos. A resposta para isso é uma resposta ainda imprecisa, porque nós não tivemos nenhuma situação ainda no país até hoje que chegasse a esse ponto. Todas as epidemias que nós já tivemos, nós não chegamos ao ponto, a não ser em situações localizadas, estados localizados, por exemplo, na epidemia de H1N1 em 2009 no Rio Grande do Sul, algumas escolas precisaram ser fechadas, mas numa situação muito local e por pouco tempo. Nós nunca tivemos uma situação dessa, com essa amplitude nacional, com essa duração de praticamente 3 meses sem previsão de retorno. Então, assim, pode ser que um promotor de justiça, um juiz de direito, entenda que o pai, ao tirar o filho da escola e para aguardar que ele retorne o ano que vem no presencial, isso não seja uma causa justa, e nós podemos ter juízes que entendam que é mais do que justo em razão da situação de pandemia. Particularmente, para mim, é uma opinião pessoal, a justa causa aí está presente. Ou seja, eu acho que não é momento disso, de se exigir, de forçar que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa em um sentido, porque, para mim, falta dolo. Qual é o dolo do pai de deixar o filho sem... A ideia do pai aí não é de deixar o filho sem instrução. Pelo contrário, a ideia do pai e da mãe é permitir que ele tenha uma instrução de qualidade. Eu vou punir o pai e a mãe por isso? Né? Justamente o que eu penso. Eu espero que a gente sabe que cabeça de juiz pode sair qualquer coisa, né? Mas se isso acontecer, na verdade eu acredito numa posição do Ministério da Educação, apesar que está difícil contar com o Ministério da Educação, mas eu acredito numa posição do Ministério da Educação até o final do ano, que pelo menos libere esses pais, né, que dê essa possibilidade esse ano, porque se acontecer e tiver uma condenação nesse sentido, é a coisa mais ilógica do mundo, se você pensar sob o ponto de vista do direito. Sem dúvida. A gente que estuda a questão de validade de norma jurídica baseada aí na vigência, na eficácia e na validade ética, né? O que está por trás do legislador nesse tipo penal é justamente punir um pai que está sendo negligente, né? E aqui a gente tem justamente o contrário. A gente tem os pais preocupados, né, querendo que o filho repita de ano, na verdade, não está matriculando esse ano, ou às vezes acaba tirando, né, cancelando a matrícula, justamente porque o objetivo maior é o bem-estar e, consequentemente, o aprendizado dos filhos. Sem dúvida. Aqui, a mens res, aqui, o espírito da lei é punir o pai ou a mãe que deliberadamente retira da criança e do adolescente em idade escolar o direito, o acesso à educação. Né? Aqui não está a tutelar outra questão, senão o direito universal da criança e do adolescente à educação. Então, eu penso que é desproporcional, é desarrazoado, vai contra o espírito da lei nesse caso, se instaurar um inquérito ou mesmo processar um pai ou uma mãe que nesse momento toma a decisão, e aí a gente sabe que uma decisão com base muitas vezes numa situação até de desespero, né?
de retirar o filho da escola. Porque, na realidade, o que os pais não querem é que lá na frente, daqui 2, 3 anos, esse prejuízo, principalmente daquelas crianças que estão nas fases iniciais de alfabetização, esse reflexo vai ser sentido lá na frente. Vai ser sentido, por exemplo, no ensino médio, vai ser sentido na faculdade, né? Então, o que os pais querem é evitar um problema maior na vida dessa criança. E puni-los por isso, eu penso que é totalmente desarrazoado. Nós não podemos utilizar o direito penal para esse fim. O direito penal não tem o punitivismo, não é isso. Nós temos que encarar o direito penal como o último salvaguardador dos bens jurídicos. O direito penal está estabelecido, ele deve ser analisado sob o ponto de vista da Constituição, no sentido de que ele deve ser, a ele ser reservado a tutela dos direitos mais caros ao ser humano. E, sem dúvida nenhuma, a educação é um dos direitos mais caros ao ser humano. Então, não há que se punir, eu penso que não há justa causa nesse sentido, com certeza. Bom, vamos mudar então de assunto. Bora. Apesar que a gente vai acabar falando muito de direito penal, sim. Né? Embora eu, professor de direito civil, eu sempre falo que direito penal é uma matéria de menor importância, né? Que tem gente que gosta, pessoa geralmente que tem algum tipo de problema, acaba gostando do direito penal, mas o direito civil, evidentemente, é muito melhor. Vamos falar então, já que a gente falou de educação, vamos falar então da responsabilidade civil. Opa. Eu vou trazer uma questão de responsabilidade civil do médico, que você pode depois, a gente falando de responsabilidade, né, acaba que o que acontece lá no direito penal acaba refletindo na responsabilidade civil, né, na maioria dos casos. Então, vamos falar. Você vê que o pessoal que está comentando concorda comigo que o direito civil é muito melhor. Antes de você fazer a pergunta, eu vou só responder a sua provocação. Isso é simples. O direito penal, pode pegar, isso é bíblico, é desde a época de Adão e Eva. O que aconteceu na Bíblia? Caim matou Abel. Ele não deu um cheque, ele não deu uma promissória, ele não fez um contrato. É o direito penal. O direito penal que anima a vida das pessoas desde então. Então, aqui, vocês ficam com essas filigranas de direito empresarial, direito civil, né? Enfim. Tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar, né? Mas... Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, mas enfim. Fazer o quê? Vou falar então da responsabilidade do médico, que, na verdade, a responsabilidade civil do médico, para quem foi meu aluno, para quem agora está com, né, na verdade, a disciplina aí no Unicep é da professora Isabel, já sabe que a responsabilidade civil do médico ela é subjetiva, né? Que ela depende da culpa, mas... Primeiro, eu queria deixar claro aqui que tudo que a gente está falando aqui nessa live é o nosso posicionamento, né? Exatamente. Na verdade, é uma opinião, é só para agregar aí o debate, né? Que a gente não tem a pretensão do que a gente falar aqui, sem dúvida, né? A gente quer só engrandecer no debate. Acredito eu que se a gente tiver aluno assistindo aí que está em dúvida com relação a tema de TCC, a gente vai passar por uns 10 aqui, né? Sim. Para quem está em dúvida do que pode pesquisar. Sem dúvida. Questão da responsabilidade civil, que aconteceu na Itália e o que a gente está acompanhando aqui no Brasil, infelizmente, os números dessa semana dispararam. Então, a probabilidade aqui do nosso país se tornar, acredito eu, que o pior país do mundo com relação à pandemia nos próximos 15 dias vai acontecer aqui com o país. Na Itália, e acredito, não sei se em outros países da Europa, mas pelo menos o que eu acompanhei foi com relação ao caso da Itália. A gente via no jornal, em vídeos de WhatsApp, de pessoas falando, principalmente profissionais da saúde, né, dividindo a angústia de ter que optar por uma vida. Né? Ou seja, quem que eu vou salvar? Eu vou salvar... E ali acabou que o critério adotado lá foi deixar os mais velhos morrer. Né? Pelo menos o critério adotado lá foi nesse sentido. E assim, a gente espera que isso não ocorra aqui. Né? Claro que a gente está com um número... A gente passou a Itália ontem, mas em termos de população, a gente nem se compara com a Itália. Então, em termos proporcionais, isso ainda não chegou nesse ponto. Mas, no eventual... situação de um médico ter que fazer uma opção, né, sobre para quem que eu mando
para UTI, para quem que eu não mando e, consequentemente, a pessoa que foi preterida vier a óbito. Vamos falar primeiro, então, da responsabilidade penal, que eu te passo a pergunta e depois a gente fala sobre responsabilidade civil. Então, eu te pergunto, o médico, nesse caso, pratica algum ilícito? Tem algum critério? O que ele pode fazer? O que a gente tem que analisar aqui, do ponto de vista de responsabilização do médico no campo penal, é sobre a questão de eventual dolo ou culpa. E quando a gente analisa, e o Código Penal é muito claro lá no artigo 18, dizendo que o agente só responde por crime se o tentou, pelo menos dolosamente, e que para responder de forma culposa deve já haver uma previsão legal. Diante dessa situação do médico, nós temos que analisar se está presente pelo menos uma culpa, uma imprudência, negligência, imperícia. Eu tenho dificuldade de enxergar isso aí. Nós vamos chegar num ponto, como foi na Itália, da situação compassiva, ou seja, o médico ele tem que decidir com base numa situação de compaixão. Ele fica diante dele, vamos imaginar, um respirador, 2 pacientes, e ele sabe que fatalmente um deles vai falecer se não receber o aparelho. E aí? Nós estamos diante de uma situação de estado de necessidade. Uma excludente de ilicitude. Diz o artigo 23, aliás, o artigo 24, que é aquele que não deu causa ao perigo, né, e precisa sacrificar bem jurídico para proteger bem jurídico de igual ou inferior valor, ele pode, naquelas circunstâncias, sacrificá-lo. Infelizmente, é a situação. Então, não se há de se exigir um comportamento diferente, e o direito penal não está aí para tutelar esse tipo de situação do ponto de vista de sancionar, mas justamente de legitimar essa conduta que, infelizmente, vai acontecer, e, aliás, ela já acontece no nosso dia a dia. É claro que uma situação de pandemia, ela fica evidente, né? Mas a gente sabe que na nossa realidade de um sistema público de saúde, que é num país continental como o nosso, em que não se tem aquela estrutura desejada, não se tem, embora recursos existem, o que há é má gestão, né, deliberada muitas vezes, malversação de dinheiro público, corrupção, né, em todas as esferas. O que a gente imagina nesse caso aí é que essas decisões dos médicos, elas são tomadas diuturnamente há muito tempo. Elas foram expostas agora na Itália, porque nós tivemos uma situação em que de pandemia, né? Então eu penso que numa situação dessa, na nossa realidade, considerando a nossa legislação, nós estaríamos diante de uma excludente de ilicitude do estado de necessidade. O médico não teria outra situação, ele não teria... E aí aqueles que poderiam até entender que não seria uma hipótese de estado de necessidade, nós poderíamos então cogitar de uma excludente de culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, eu não tenho como exigir outro comportamento do médico. Então, assim, nós podemos defender a exclusão da ilicitude, defender a exclusão da culpabilidade, mas o importante é, do ponto de vista penal, a responsabilização nesse caso não há de se estabelecer, porque é algo que foge ao controle do médico. Não é algo que ele deu causa, seja dolosa ou mesmo culposamente, né? Eu acredito que na esfera civil também a mesma forma, né? Não se há como imputar um ato ilícito, não há como falar que o médico praticou um ilícito quando. É claro que a gente analisa o caso concreto, mas analisando aqui o problema que a gente colocou em abstrato, o que se tem é uma nítida situação de estado de necessidade, né? Ele vai sacrificar ali, a gente tem vida com vida, e agora é claro, pode ter uma responsabilidade? Claro que pode, mas aí é uma situação, no caso concreto, você tentar verificar se teve uma culpa, né? Seja uma negligência dele com relação a isso, o que eu acho que tudo que a gente vai discutir hoje, a gente vai acabar chegando num único problema, para a questão, pelo menos, da responsabilidade civil, que é a dificuldade na produção da prova. É você conseguir comprovar, né, que, falando de responsabilidade civil, a gente tem que comprovar o ato ilícito, né, o nexo de causalidade e o dano. Eu acho que o nosso problema aqui principal vai ser a prova do nexo causal, né? Aí, consequentemente, essas indenizações serão, a meu ver, frustradas, a não ser que você tenha uma situação muito específica, um caso extraordinário dentro do hospital. Ele salvou um parente. Você vê que pode analisar que no julgamento dele ele foi influenciado. Ele pode Exatamente. Imparcial.
Então, pelo menos, eu também, né, comungo dessa ideia que, para termos de responsabilidade civil, nesse caso, muito difícil. Agora, difícil responsabilizar o médico e o Estado. Né? Dá para responsabilizar o Estado? O Estado, a situação ainda é mais difícil. Já pegando, alguém mandou mais ou menos essa pergunta, já vou aproveitar aqui e falar sobre ela. Como que fica a responsabilidade civil do Estado na omissão, né? Vamos falar assim, numa omissão com relação à saúde pública, não disponibilizando leitos suficientes para o tratamento, né, dessa pandemia, não tendo respiradores, né, suficientes para atender a população. Né? E eu fico com um problema, porque também professor de direitos humanos, vou acabar numa tendência de responsabilidade estatal por na verdade, por uma proteção insuficiente do direito social à saúde. E nisso, acaba que torna, a meu ver, desnecessário, talvez desnecessário não seja a palavra, a gente discutir se o Estado tem que ser responsabilizado pela falta de leito na UTI ou o que for, porque eu, particularmente na advocacia, já fiz várias ações contra o Estado pedindo leito na UTI ou pedindo cirurgia, não por conta de pandemia. Então, a gente já tem um problema do Estado, uma deficiência estatal na prestação desse direito social. Claro, a gente sabe que a saúde é um direito de segunda dimensão, os direitos de segunda dimensão, eles demandam uma prestação positiva do Estado, precisa de dinheiro, né? Não dá para virar dinheiro. Como é que você vai conseguir milhões e milhões de reais para atender todo mundo? Então, eu acho que, até reformulando a pergunta, a meu ver, há responsabilidade civil do Estado, sim, pela proteção insuficiente do direito social à saúde, quando ele não consegue dar o tratamento adequado e a pessoa morre em decorrência disso. Mas eu acho que, para deixar a pergunta de uma forma mais clara e mais relacionada aqui ao nosso tema, a questão é: a pandemia, por si só, ela agrava essa situação estatal, ou a pandemia, ela pode configurar como uma justa causa, ela pode aparecer como força maior, ela vai atenuar essa responsabilidade do Estado? Porque me parece que o Estado já seria responsável pela ausência de leitos por si só. Mas agora, eu inflei, o sistema de saúde subiu, disparou, nesse caso. O que o senhor me fala? E aproveitando para falar, inclusive, da responsabilidade, né, se você quiser utilizar dessa parte, para falar, inclusive, da responsabilidade penal dos gestores, né, principalmente por conta dessa medida provisória recente aí de maio do presidente Bolsonaro, que foi, inclusive, muito criticada sob o ponto de vista de que essa medida provisória viria afastar, passar a mão na cabeça do gestor por uma má conduta durante a pandemia. Então, essa situação, administrativamente falando, né, que foi a primeira questão que você trouxe aí, é interessante a reflexão se essa pandemia ela vai servir como uma situação que agrava a própria situação do administrador, do gestor público, ou ela vai aliviar, né? Porque, veja, nós temos aí, na responsabilidade civil do Estado, por omissão, em regra, você tem que ter aí o elemento culpa, né? É uma omissão. Mas até que ponto se tratou, de fato, de uma omissão propriamente dita? Porque aí, como você mesmo disse, Renato, prestação positiva é um direito de segunda dimensão, né? O Estado deveria estar preparado para isso. Ou seja, a pandemia chega, tudo bem, é uma situação que foge ao controle, mas e o sistema público de saúde nosso, em condições normais, não deveria estar preparado, pelo menos, para dar um primeiro suporte? Né? Então, eu penso que, do ponto de vista de responsabilidade civil, a pandemia, na realidade, ela não pode servir, regra geral, né? Uma opinião minha, para eximir, para ser excludente de ilicitude, né? Mas nós temos que analisar no caso concreto, por exemplo, de um município ou de um estado,
se já havia configurado ali uma omissão estatal quanto ao direito à saúde. Porque, de repente, o que acontece? Vamos pegar um município, nunca se investiu em saúde, nem o mínimo que a Constituição estabelece, não se tinha uma estrutura, não se tinha uma rede básica, não se tinha nem... o município não participava de um consórcio intermunicipal, não fazia nada. Agora vem a pandemia, o prefeito ou o gestor vem e fala, não, peraí, eu não tenho culpa por uma pandemia. Sim, mas o seu sistema de saúde já não existia. E aí? Como é que se concebe que ele utilize a pandemia para justificar uma omissão estatal com relação à saúde? Agora, chegando no ponto do direito penal, aí é uma questão mais complexa, porque aí nós temos que analisar o comportamento do gestor. E, principalmente, os tribunais superiores, eles têm, até certo ponto, tanto na responsabilidade penal quanto na responsabilidade civil por improbidade administrativa, os tribunais eles têm sido muito lenientes com o administrador público. Muito lenientes. Né? Tem sido, para se condenar alguém nesse sentido por improbidade administrativa, se não comprovar que houve um dolo, a intenção deliberada, uma omissão deliberada, ou no caso da responsabilidade criminal, que houve uma omissão deliberada, um comportamento criminoso voltado para aquele fim, é difícil responsabilizar. Você poderia responsabilizar por desvio de verbas, poderia... E essa medida provisória, na realidade, nós teríamos esse problema. Essa medida provisória, na realidade, a justificativa dela é que, no momento de pandemia, muitos agentes públicos estão com medo de assinar licitações, liberação de contratações diretas, com medo lá no futuro do Tribunal de Contas, do Ministério Público, questionar. Então, nós vamos fazer uma medida provisória para dar uma salvaguarda para o agente público. Gente, o bom agente público não precisa dessa portaria. O bom agente público que age com espírito público dentro de um comportamento ético e conhece regras, que conhece a legislação e não tem medo de assinar licitação, de contratação direta, não dispensar a licitação. Então, do ponto de vista de responsabilização, o que nós já temos, por exemplo? No Rio de Janeiro, afastamento de servidores por desvio de verbas. Nós vamos ter ali peculato, né? Peculato desviou recursos públicos para aquisição de respiradores. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a maioria dos hospitais de campanha nem funcionando não está. Então, responsabilização penal por crime de peculato, por crime de fraude a licitações. Tem muitos casos ali que não se justificava não ter dispensado a licitação. Então, nós vamos ter a responsabilidade penal com relação à pandemia, ela vai gravitar em muitas órbitas. Né? Como diz o Roberto Jefferson, né? Daqui uns dias vai ter o Covidão, que ele chamou, né? Alguma coisa nesse sentido. Né? Quer dizer, eles já tornam o negócio irônico, já ironizam a própria situação, porque vai ter. Vai ter. Então, assim, vai ser muito difícil. Eu creio que os próprios tribunais superiores vão ter dificuldade de condenar esses gestores justamente por conta dessa calamidade. Muitos gestores vão dizer que foram forçados a fazer isso aqui. Agora, nos casos concretos, obviamente, lá no Rio de Janeiro houve uma contratação de uma empresa de informática para fornecer respirador. O endereço da empresa era a casa de 2 idosas. O contrato, muitos milhões, o capital social, 20 mil. Então aí não tem nem o que falar. Aí... Você vê, inclusive, os dados divulgados de preços de respiradores que foram pagos pelo governador de Minas, um valor, em outro estado o valor é 10 vezes mais. Mas o que eu acho que a gente tem que analisar aqui até, por exemplo, quem está estudando, ótimo, quem já estudou, até voltar, né, como diz o Pablo Stolze, até voltar na época da graduação, para a gente tentar entender a pandemia, o que é a pandemia no direito. Né? Se ela seria aí um caso fortuito ou se seria força maior. E aqui a gente nem vai entrar nessa discussão, porque a própria doutrina ela não chega numa discussão do que é caso fortuito e do que é força maior. Eu, particularmente, me filio ao que fala que a força maior é um evento inevitável, enquanto o caso fortuito ele é imprevisível. Mas, independente se é caso fortuito ou se é força maior, o legislador é mais claro, não faz diferença, vai romper o nexo causal e não vai ter que indenizar.
Mas mais cedo, inclusive, discutia com a professora Isabel, não sei se a professora Isabel está nos acompanhando, se ela tiver, um abraço aí para o pessoal do Pro Ensino, né, que eu acredito que ela deve estar, se ela não tiver, que ela deve estar preparando para a aula, que a professora Isabel falou comigo que não acha que seria nem caso fortuito, nem força maior. E a gente chegaria numa discussão, a meu ver, fantástica para um tema de TCC, é imprevisível? A meu ver, não é imprevisível, porque isso apareceu lá na China em 31 de dezembro do ano passado, então o Brasil sabia muito bem que isso ia chegar aqui, ou seja, era um fato previsível de contaminação por coronavírus. Nós acompanhamos aí uma série de atos, principalmente do governo federal, não só aqui no Brasil, nós vimos também lá o Trump nos Estados Unidos, achando que isso não teria o impacto que está acontecendo. Agora, a professora Isabel já questionou comigo o seguinte: Renato, mas será que isso é inevitável mesmo? Porque todo mundo que você lê na internet vai partir do pressuposto que a maioria vai conceituá-lo como um caso de força maior e que, consequentemente, vai romper o nexo diante a inevitabilidade. Agora, até que ponto isso é inevitável para o poder público quando ele tinha a obrigação de controlar ou de, pelo menos, atenuar? Né? Hoje eu estava mais cedo vendo o Trump falar, ele falou que se não tivesse fechado os Estados Unidos, igual ele foi extremamente criticado, ele mesmo pediu desculpa, né? Porque acabou que ele mesmo tinha falado que não era nada, que na concepção dele, que se não tivesse fechado, se os Estados Unidos não tivessem sido fechado, eles teriam, provavelmente eles salvaram em torno de 1 a 2 milhões, até 2 milhões de vidas, né? O que é louvável, porque se você salvar 10 vidas, você já está no lucro. Agora, é inevitável sobre esse ponto de vista, até que não quero, a gente não vai dar tempo de discutir isso aqui, porque é uma série de fatores, é muito fácil a gente estar aqui e criticar político quando a gente não está lá no lugar dele, com a caneta na mão, com o poder, porque é o que você falou. O sujeito tem medo de assinar aquilo ali, sofrer uma responsabilidade depois. Nós temos, na prática, um problema operacional. Ainda que eles queiram comprar os respiradores, não tem respirador, não tem teste para todo mundo. Agora, eu já acho, eu particularmente já acredito pela responsabilidade do Estado. É claro que isso que a gente tudo vai ter que analisar na medida pontual, mas vamos pegar o nosso caso aqui, Minas Gerais, igual Patrocínio, Patos de Minas. Né? Patrocínio ainda teve o primeiro caso, né, quando aconteceu, confirmado aqui na nossa região. Estão falando, né, fala-se em coronavírus desde janeiro, pelo menos. É provável que a gente vá sofrer um colapso do sistema público de saúde, pelo menos para nós aqui em Minas, acredita-se que daqui pelo menos 2 meses. Então, julho e agosto. Aí eu já me pergunto, mas espera aí. Então, o gestor, a meu ver, nesse caso, ele pode ser responsabilizado por omissão, por inércia, porque a gente está falando nisso há quanto tempo? Então, assim, o Brasil, hoje, né, essa semana, nós tornamos aí o epicentro da doença no mundo, mas, e talvez até por burrice, porque nós ficamos numa situação privilegiada. É o último lugar, em tese, que chegou aqui. Foi na China, passou para a Europa, foi nos Estados Unidos e agora está aqui. Então, a gente teve tempo, inclusive, para controlar, né, para ver as medidas que foram tomadas, as medidas que deram certo, e a gente vai acabar entrando nessa questão de responsabilidade do gestor. Né? Aí no Brasil parece que tudo vira piada, né? E a gente foi discutir o remédio milagroso, se era, se não era, e o foco mesmo do que precisava ser feito acabou ficando de lado. E se a gente até analisar, que até no ponto da nossa localização geográfica, isso depois encontra os nossos administradores. Por quê? A doença caminhou do Oriente para o Ocidente. Nós estamos aqui no extremo Ocidente. Pode perceber, ela veio China, depois pegou a Europa, depois Estados Unidos, desceu. Quando desceu, nós tivemos tempo demais para nos preparar. O que a gente não tinha era, primeiro, quem nos preside, até hoje duvida, né? Sem entrar em questão política aqui, mas infelizmente, né, que duvida da doença. Então, é aquela história.
se minimizou se minimiza até hoje, né? O efeito, se a doença existe. Ficaram preocupados muito tempo com teoria de conspiração, em vez de agir. E criaram-se dificuldades diplomáticas, justamente com quem fornece 95% dos insumos, né? No caso dos respiradores, das máscaras, enfim. Então, nós tivemos comportamentos aqui, em termos de gestão, pouco inteligentes, né? Outra coisa que nós podemos trazer aqui é que, na realidade, muitas vezes se invoca que não se tem recurso. Se tem recurso, sim. Prova disso é a quantidade de recursos que o governo federal tem repassado para os municípios, para os estados, para as pessoas através dos benefícios emergenciais. É muito dinheiro, e tem dinheiro, gente. Sempre teve. Essa história do cobertor curto é conversa fiada. Aquela história que a gente estuda, deve ser a disciplina da professora Isabel, as escolhas trágicas, que o administrador público ele não tem recurso suficiente, então as escolhas são trágicas. Né? Aquela história de se invocar que o administrador não poderia nem invocar aqui o mínimo existencial com relação às escolhas trágicas, que não tem dinheiro para tudo, que não pode, as demandas de saúde, você mesmo disse, eu trabalho numa vara de infância há 14 anos. O que tem de demandas de saúde, pleiteando questões em face de município e de Estado, e o Estado e o município vêm, olha, nós não temos dinheiro para isso. Não é obrigação minha. O município vem e fala, isso é obrigação do Estado, o Estado, isso é obrigação do município. E nós sabemos que a Constituição estabeleceu uma responsabilidade comum solidária. Não me importa de quem era apontar o dedo de vocês todos, se resolvam entre vocês, se vocês têm que devolver o dinheiro um para o outro, se tem que compensar, isso não me importa, vocês têm que me atender. Né? Então, eu penso que a questão de gestão, a nossa questão de gestão, a má gestão do recurso é que é complicada. Porque, por exemplo, quantas capitais hoje, pode assistir qualquer programa de TV, quantas capitais não tem UTI ociosa por falta de médico? Isso é falta de planejamento. Tem lá o respirador, tem lá a UTI completa, não tem profissional. É questão de gestão. Isso não é questão... A pandemia não chegou de um dia para a noite e nós já acordamos com a situação já consolidada. A pandemia ela foi se consolidando aos poucos. E a gente não viu o Estado como um todo, ou seja, os entes públicos atenderem a contento. Eles tentavam... mas o Brasil a temperatura é mais alta. Então eles ficavam preocupados com situações que não fogem ao nosso controle e que cientificamente não se tinha comprovação. Não, o vírus em países que têm a temperatura do Brasil, não, aqui já teve outras pandemias, matou 2, 3 mil pessoas. Gente, a coisa mais absurda dessa pandemia, e aqui é uma opinião pessoal, é querer quantificar número de mortes comparando com a população. Mas nós temos 210 milhões de brasileiros, morreram 5, 10, agora 34 mil. Gente, morreu. É importante. Então, nós não podemos minimizar com esse espírito de falta de solidariedade, com esse espírito de falta de compaixão, querer minimizar o que nós estamos vivendo, porque comparado com o número absoluto da população, o número de mortos, é um número infinitamente pequeno, sim. Mas não é isso que nós temos que analisar. A questão é que a quantidade de pessoas que está morrendo por falta de gestão, porque não chegou lá na ponta o recurso público que existe. Né? Então, assim, criminalmente é complicado. A questão da subnotificação, os testes, não se faz testes. Minas Gerais, até semana passada, era o segundo estado do país que menos testes se fazia. Então, a situação de Minas está tranquila, tem 230 mortes, 240 mortes, 5 mil casos. Sim, mas está testando quantas pessoas está testando? Fica mascarado, né? Não está testando, então, consequentemente, eu não vou testar porque eu vou estar com o número baixo. E até aqui eu trago, penalmente, existe um crime, porque alguns crimes começaram a ser conhecidos com a pandemia, que são os crimes contra a saúde, que ficam lá num cantinho, vamos assim dizer, do Código Penal, que ninguém dá muita atenção. Veja que situação interessante. Existe um crime lá, no artigo 269 do Código Penal, que é justamente deixar o médico de notificar doença compulsoriamente. Doença que a lei estabelece de notificação compulsória.
Então, vez ou outra, a gente tem notícia aí em alguns locais em que está se deixando de notificar aquela doença como Covid. Está notificando como síndrome respiratória. Isso vai nos números não vai entrar lá como Covid, vai falar que o Estado, portanto, tem pouco caso, que o município tem pouco caso. Ou seja, isso é crime. Isso é crime, isso prejudica a elaboração da política pública de saúde. Se a lei determina que você notifique na condição de médico, olha, chegou aqui, fez o exame, eu tenho que notificar por quê? Porque eu preciso ter os dados mais próximos possíveis do real, embora exista no mundo inteiro essa questão, né, de subnotificação, mas na subnotificação que aqui no Brasil eles calculam que seja de 1 para 9, sejam 9 vezes mais. Aqui em Minas chegou-se a falar, como a gente não tinha uma testagem mínima, que nós teríamos 1 para 16, né? 1 para 16. Então, uma situação muito difícil nesse ponto. E a responsabilização criminal por isso. Só antes de devolver a palavra para o professor Renato, outra situação, no início da pandemia, quantos locais tiveram subtraídos álcool em gel, máscaras, o pessoal entrava em armazém subtrair material de salvamento. Outro crime específico previsto lá no artigo 257 do Código Penal, subtração de material de salvamento. Também, né? Preço abusivo. Né? Preço abusivo do álcool em gel. Álcool em gel de 400 gramas que a gente pagava R$10, teve a 35 aqui na cidade. 35. Então, assim, são muitos ilícitos e no campo criminal muita coisa errada. Mas veja que muitas das coisas que nós estamos falando, nós vamos chegar na omissão estatal. E aqui, pessoal, não importa quem está na cadeira. Se é no âmbito municipal, estadual, federal, se são os nossos congressistas, nossos vereadores, né? Aqui, nós estamos diante de uma federação, é uma repartição de competências, há um compartilhamento aqui. Então, aqui, houve omissão de ponta a ponta em todos os poderes, em todas as instâncias da administração pública, né? E o preço que nós estamos pagando é alto, e que nós vamos pagar é alto, né? Por conta disso. É complicado. Bom, vamos então, para encerrar, né, mudar aqui o foco. A gente falou da responsabilidade do Estado, né, e acaba que falar do Estado é até fácil, né, se atribui a responsabilidade para outrem. Nós vamos analisar situações que envolvem a pandemia no que diz respeito a nós mesmos, né, a nossa conduta, né, como nós, né, cidadãos, como que a gente vai fazer, o que a gente tem que fazer e o que a gente não pode fazer para não sermos responsabilizados, seja no âmbito civil, seja no âmbito penal. Nós tivemos um caso aí logo no início da pandemia, acredito que muitos acompanharam, uma situação de um empresário que testou positivo para coronavírus e ainda assim ele pegou o jatinho particular dele e foi para uma festa, salvo engano, na Bahia, na festa que contaminou Preta Gil, aqueles famosos, ou seja, a pessoa sabendo que estava com o vírus, ainda assim ela coloca em risco a saúde, né, de terceiro. Como que fica essa situação? Pratica crime, tem que indenizar. No meu caso, já respondendo o que eu acho com relação à responsabilidade civil. Você tem que indenizar, sim, porque é a prática de um ilícito, mas eu vou cair naquele mesmo problema da prova. Eu vou ter um problema processual muito complicado. Como que eu vou conseguir comprovar que aquelas pessoas foram contaminadas por conta de indicar especificamente, né, quem foi que transmitiu para eles. Mas, e a outra pergunta, né, para você encerrar aí, como que fica a nossa conduta em termos de desrespeitar o que a saúde determina, o que o Ministério da Saúde está determinando, que a OMS determina, tem que estar de máscara é obrigatório, ainda assim você vê pessoas na rua andando sem máscaras, ou seja, assumindo o risco, não fazendo a sua parte, né? Porque culpar o Estado acaba que é muito fácil. Mas olhar aqui para o nosso umbigo e ver o que a gente está fazendo. Então, te passo aí a palavra para você responder e depois acho que a gente já faz o encerramento. Bom, aqui nós temos duas situações interessantes. A situação da Bahia,
Inclusive, eles identificaram que aquele foi a entrada da doença foi por aquele casamento, foi um evento na Bahia, do irmão ou do irmão de uma blogueira famosa aí, que inclusive perdeu alguns contratos aí, inclusive, enfim. O que acontece? O Código Penal prevê o crime de epidemia. Epidemia. Ah, mas pode ter epidemia durante uma pandemia? Pode. Naquele local em que ainda não há doença. E aí, pessoal, é um crime contra a saúde pública prevista lá no Código Penal, no artigo 267, que consiste exatamente em introduzir germes patogênicos em local onde a doença não está disseminada. Então, a transmissão dolosa ou culposa, ele sabia que estava doente. Então, mesmo que ele não tivesse a intenção de transmitir, ele introduziu a doença naquela localidade de forma culposa, né? Ele não tomou a cautela que deveria tomar. Então, tem o crime aí, com relação a eles, de epidemia. Artigo 267. Interessante desse crime, que na modalidade dolosa, com pena de 10 a 15 anos, se houver morte, é crime hediondo. É crime hediondo. A outra situação que o professor Renato traz é com relação ao descumprimento dos decretos municipais e estaduais de calamidade pública. Então, decretos municipais que determinam o uso de máscaras, agora nós temos determinação do Senado Federal que aprovou também, determinação de restrição de funcionamento de comércio. Aqueles que descumprem essas determinações também praticam crime. Artigo 268 do Código Penal, que é o crime de infração de medida sanitária. Ou seja, no caso de uma medida para conter uma pandemia, por exemplo, em que há um decreto de calamidade pública, seja esse ato um decreto, uma portaria, uma lei, aqui não importa o complemento, né? Não importa, até o STF se debruçou sobre isso e decidiu que estados e municípios podiam sim estabelecer os decretos com as situações de lockdown, de limitação de circulação de pessoas, que não haveria problema algum, né? Então, nesse caso aqui, o crime é do artigo 268, com uma pena pequena, uma infração de menor potencial ofensivo, né? Se processa lá no GESP criminal, mas nós temos essa situação. Então, há determinação que se use máscaras em locais públicos, deliberadamente ou não uso, pratica o crime de infração de medida sanitária. Então, veja que a questão da pandemia, já fechando aqui na nossa reta final, ela traz reflexos muito importantes, não apenas no campo do direito do trabalho, que a gente ouve muito, que é claro, o trabalho é aquela situação que deixa todo mundo sobressaltado, né? Minha renda diminui, o emprego diminui, enfim. Mas o interessante é a repercussão que a gente às vezes não percebe no campo criminal e no campo da responsabilidade civil e até administrativa, que nós acabamos entrando na responsabilização administrativa aqui, tá? Eu já vou para a reta final aqui, agradecendo, que nós temos 2 minutinhos para a live não cair, agradecendo a presença de todos que estão aqui, né? Na próxima, vamos ver se a gente consegue mais uma data próxima para voltar, e passa a palavra para os agradecimentos finais também do professor Renato, já agradecendo ele também pela parceria mais uma vez. Bom, só arrematar aí se tiver tempo, eu acho que nesse caso acaba que a responsabilidade civil ela vai ter um impacto, pelo menos um resultado mais útil, porque a responsabilidade penal nesse caso, a pena muito pequena, me parece ser incapaz de impedir o sujeito de praticar. Eu acredito que nesse caso teria que começar indenizações mesmo em valores altos, capazes do sujeito sentir no bolso, igual esse sujeito aí que é milionário e pegou o jatinho e viajou. O que é uma responsabilização penal dessa aí, né? Mas, enfim, adorei, foi a minha primeira live, dei umas burrices digitais aqui. Não, foi muito bom, não teve nada acho que a próxima já vai ficar, né, melhor. Muito obrigado, professor Julierme, foi um prazer. Depois a gente pode fazer outras. Tinha uma série de temas aqui para tratar que não deu tempo. Agradeço, pessoal do Unicerp, pela disponibilidade, pelos nossos alunos. Um grande abraço e até a próxima. Abraço a todos, pessoal. Abraço a todos. No Instagram, segue aí, Renato com 2 T's, Nunes. E arroba professor Julierme também. Vai ter sorteio. Na próxima tem sorteio de livro. Exatamente. Eu também prometo trazer um livro. Não escrevi um livro ainda. Vou trazer uma doutrina de direito penal para sortear para vocês aí. Então, um abraço a todos, pessoal. Vamos finalizar aqui. Pelo jeito o pessoal gostou, já nos convidou para a próxima. Vamos preparar, né? E bom final de semana a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Até mais. Um abraço, pessoal.